Olá, como vai? Hoje eu vim aqui para falar sobre a querida do momento, o que todo mundo gosta, o que todo mundo procura, a lei da atração, a famosa. Funciona mesmo? Será que é magia? É imaginação? É um imã mental? Hoje vamos colocar um ponto final nessa discussão. Eu acredito que é até melhor que isso. Hoje eu vou mostrar como realmente fazer com que a lei da atração funcione e com provas pessoais, inclusive. Eu só ensino o que eu aprendi e eu só repasso o que eu vivi. E o que funcionou para mim vai funcionar para você também. Você aplicando qualquer um desses passos, você terá resultados incríveis. Vamos pensar assim primeiro. A mente cria. Isso significa uma visualização consciente, algo que acontecia há muito tempo atrás. E vamos falar sobre isso. Você tem uma capacidade incrível de imaginar. Eu peço agora que você se imagine em uma. Feche os olhos e visualize e se imagine em uma cachoeira, um lindo dia de sol. Você pode sentir a brisa fresca tocando seu rosto. Você consegue talvez até sentir o cheiro da água, ver o reflexo do sol. Pois é, isso acontece porque a imaginação gera a emoção. E é a emoção que se conecta com o universo. Tudo que você imagina e sente como real passa a existir primeiro no plano mental, num plano sutil, energético, e é de lá que a matéria nasce. Primeiro você cria na sua mente e o universo apenas vai espelhar isso na sua realidade. Por exemplo, o artista, ele visualiza uma obra antes de criá-la. Ele imagina o desenho antes mesmo de fazê-lo. A linha que ele traça é a manifestação da realidade, que começou primeiro na mentalidade. O xamã via a caça e desenhava na parede da caverna antes de sair para caçar. Tudo começa no mental, no invisível. Um outro passo muito importante é todo dia, o tempo todo, sempre que você perceber, agradeça. Agradeça tudo de bom que você vive, mesmo o pequeno, o simples, e que a maioria das pessoas às vezes nem nota, porque a gratidão te coloca imediatamente na frequência da abundância. Ela é a ponte entre o que você quer que o universo entregue e o que ele realmente vai te entregar. Quem agradece, reconhece que já tem, e quem já tem, atrai mais do mesmo. Logo que eu entendi como o subconsciente praticamente define todas as nossas atitudes e todas as nossas ações, que foi o que transformou a minha vida. E é o que eu acredito que vai transformar a sua vida também. Basta você entender a profundidade de como isso funciona. Eu estava em uma fase da minha vida onde eu estava buscando muito conhecimento por todos os lados. E eu tinha horas que eu não sabia para onde ir, eu não sabia para onde correr. Eu só queria aprender, eu só queria fazer com que tudo funcionasse. E eu fazia de tudo, eu tentava de tudo e nada funcionava. E eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu percebi que eu precisava tomar algumas ações um pouco diferentes, talvez até esotéricas demais para alguns, porém eu posso comprovar que de fato funcionou. Ele consiste em você ter uma âncora onde ela vai atuar o dia inteiro, a todo momento, rebatendo dentro do seu subconsciente todas as crenças que impedem você de ter a verdadeira mudança, de viver a sua verdadeira vontade. Eu me lembro como se fosse hoje, eu andando pelas ruas e comecei a pensar sobre os arquétipos e como o trabalho deles interferiam muito no nosso subconsciente. Aí eu entendi que durante todo esse tempo, durante toda a minha vida, tudo que passou pelos meus olhos, que eu aprendi, acabou moldando uma realidade em volta de mim, que não era a realidade que eu queria, mas foi uma realidade imposta. E eu comecei a observar as coisas de uma maneira diferente, já entendendo sobre os significados de símbolos, de geometria, conteúdo subliminar, e isso tudo me afetou profundamente. Aí eu entendi como tudo
talvez pudesse funcionar. E eu resolvi tentar uma forma minha, porque eu pensei, se nada tá dando certo, então eu preciso criar uma forma com que isso tudo dê certo. Foi aí onde eu virei o jogo. Com base em tudo que venho estudando, eu comecei a criar símbolos com arquétipos, geometria, alquimia, palavras em idiomas sagrados, palavras de poder. E eu fui testando em mim mesmo a funcionalidade de rebater o que o meu subconsciente absorvia através do contato direto com a simbologia. Então, eu comecei a mentalizar muito forte tudo o que eu queria manifestar. Teve uma época em que eu trabalhava em um local onde era só eu e outro rapaz que trabalhávamos nesse local. E eu queria trabalhar sozinho naquele local, porque nós discutíamos às vezes e as discussões eram muito pesadas e aquilo não estava fazendo bem para nenhum dos lados. Então eu criei um símbolo de proteção e um símbolo de sabedoria. Apenas desenhei e entrava em contato com ele todo dia e eu comecei a manifestar uma vontade muito forte. Eu percebi isso. Não passou uma semana, o rapaz mudou totalmente comigo e avisou que ele iria cumprir um aviso, que ele estava saindo da empresa, que ele ia voltar a trabalhar em outro local. Até então eu não estava ligando muito, comecei a trabalhar sozinho. Porém, depois eu me toquei e pensei, poxa, mas eu pedi isso com tanta vontade, eu pedi isso com tanta força. Mas não pode ter sido apenas um desenho. É óbvio que foi a minha mentalidade, foi tudo que eu consegui alterar. Mas eu falei, eu vou fazer outro teste. Então, eu fiz outro símbolo. Esse era com o intuito de abundância e conhecimento. E eu me lembro que eu andava pelos sebos da cidade e eu entrava e procurava os corredores onde tinha esoterismo, ocultismo, religião. E eu pegava um livro, pegava outro, lia, olhava aquelas prateleiras e percebi que veio aquela vontade muito forte que havia antes, a mesma vontade que eu tive em outros momentos. E olhando aquelas prateleiras, eu imaginava como se tudo aquilo já fosse meu, como se eu só precisasse escolher e já era meu. Era uma sensação muito forte, era uma vontade muito forte. E ali eu percebi algo poderoso. Eu falei, essa é a chave. Passou, acredito que passou um mês. No local onde eu trabalhava apareceu um senhor, e esse senhor simplesmente perguntou para mim se eu conhecia alguém que ele pudesse doar uns livros. E há muito tempo estavam na casa dele e ninguém usava, e as caixas estavam atrapalhando. Aí eu falei, olha, o senhor pode trazer aqui e eu posso resolver para o senhor, posso distribuir ou doar, né, ver o conteúdo. Aí ele falou, posso trazer? Eu falei, traga. Ele trouxe, eram 350 livros, todos esotéricos, todos de ocultismo, filosofia. Eu comecei a olhar um por um, eu não acreditava. Eu falei, isso é muito rápido. Então, inclusive, aparece no vídeo anterior, um dos vídeos anteriores aparece a prateleira que eu fiz somente com esses livros. Chegou a ser inexplicável para mim. Eu queria acreditar que era coincidência, mas alguma coisa criou essa coincidência. E eu pensei, eu preciso testar isso de uma forma mais tangível. Eu praticamente ainda não estava acreditando. Então eu criei uma simbologia para prosperidade e espiritualidade. Essa eu me aprofundei mais. Coloquei como tela de bloqueio no meu celular. Então toda vez que eu pegava o meu celular, automaticamente aquela imagem entrava na minha visão e fazia um trabalho brutal na minha mente, onde alterava todos os meus pensamentos. E eu só pegava o celular para fazer algo que gerasse frutos, para fazer algo que ajudasse as pessoas. E então eu decidi começar a mentalizar minha conta bancária com certa quantia de dinheiro. Eu
Não vou especificar o valor aqui, mas a imagem eu vou mostrar. E foi inacreditável que em menos de 2 meses eu recebi esse valor na minha conta, de formas que nem eu imaginava que poderiam ocorrer. E engraçado que recentemente, gravando esse vídeo, eu estava fazendo com outra simbologia para dobrar esse valor. E acabou dando certo novamente. E eu já tinha feito algo contendo tudo isso para ajudar as pessoas, e eu resolvi que era hora de passar tudo isso para frente. Porque quando você entende que a sua vontade, ela vai mover a sua realidade, você manifesta, você domina a lei da atração. E assim como o pássaro que come a fruta, derruba a semente no solo, e uma árvore nasce, uma floresta cresce, assim também é a energia da manifestação, da criação. Ela se multiplica, ela só flui. Assim que eu percebi que tudo começou a fluir, eu percebi que os símbolos realmente estavam funcionando como comando direto para o meu subconsciente. Era uma espécie de atalho entre o desejo e a materialização. Agora, eu quero que você volte comigo a 30 mil anos no tempo, que lá tinha uma chave, que se você chegou até aqui, você merece escutar. Inclusive, se você puder curtir esse vídeo e comentar, eu agradeço de coração. Se esse vídeo estiver te ajudando de alguma forma, essa é a minha missão. Então, voltando a 30 mil anos atrás, existiam os xamãs, que naquela época pode-se dizer que eram talvez os mentores das tribos. E eles, na minha concepção, criaram uma das primeiras leis da atração e colocaram em prática, e nos ensinaram como fazê-lo. Sem mecânica quântica, sem internet, sem tecnologia. Eles viviam em um tempo em que a escassez existia apenas na nossa visão de hoje, onde a gente come um McDonald's, assiste um seriado a hora que quer. Nós acreditamos ser evoluídos, mas na verdade regredimos muito. O poder xamânico é o que hoje chamamos de manifestação consciente. Eles desenhavam o que queriam, visualizavam enquanto criavam e assim materializavam. As pinturas rupestres eram mais do que arte, eram rituais. Os xamãs entravam em transe e pediam que os caçadores desenhassem nas paredes os bisões que queriam abater. E quando saíam para caçar, encontravam exatamente o que tinham desenhado. Por quê? Porque eles sabiam que ia funcionar. Eles não acreditavam, eles sabiam. Eles viviam rodeados de abundância. O sol, a lua, as estrelas, as frutas, os animais, tudo era vida. E a vida sempre gera mais vida. Depois de visualizar, agradecer, ancorar com a sua simbologia, você precisa confiar. Confiar em Deus, no Criador, na fonte, no todo. Apenas confie. Se você já fez os passos anteriores, você já está na frequência certa. Agora é só aceitar. As oportunidades vão aparecer, as sincronicidades vão surgir, porque o universo se move quando você para de duvidar. Mas então por que que nós perdemos todo esse poder extraordinário? Porque nós escolhemos perder. Nós preferimos o comodismo, o conforto e o papel de vítimas. Evoluímos tecnologicamente, mas regredimos mentalmente. E o pior, somos condicionados 24 horas por dia a pensar pequeno, sentir medo, viver em escassez. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por arquétipos, por símbolos de manipulação. Tudo isso está na roupa, nas telas, nas propagandas, o tempo todo, em todo lugar. E tudo isso entra no nosso subconsciente e sabota a nossa capacidade de criar conscientemente. Mas isso tudo está começando a acabar. Essa nossa geração, ela está desperta. E o conhecimento ancestral, ele está voltando, adaptado, renovado e ao alcance de todos os buscadores. Eu mesmo criei essa solução, que é a simbologia, que não transformou só a minha vida, ela já transformou várias vidas. E vai transformar a sua a partir de hoje. É o resultado de mais de uma década de estudo e prática. Foi criada para romper barreira mental e espiritual.
sem mistério, sem prática mirabolante. É pura ciência da mente e do espírito em ação. Eu elaborei 100 símbolos que funcionam como uma pirâmide de ascensão: proteção, sabedoria, abundância, amor, prosperidade e espiritualidade. Um caminho completo para você destruir qualquer barreira mental e se reconectar com o seu poder criador e ativar o seu verdadeiro caminho rumo a quem você nasceu para ser, de dentro para fora, porque o todo é mental. E quando você entende isso, tudo muda. Na descrição eu coloquei um link para você conhecer mais sobre a simbologia arquetípica, o meu trabalho, e começar hoje mesmo essa transformação. Se esse conteúdo te tocou, curta o vídeo, comente, se inscreva, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam despertar e entender o poder que elas têm adormecido dentro delas. A nossa missão é ajudar. Gratidão profunda e até o próximo vídeo. Um grande abraço e luz eterna na sua vida.